Quem nasce e cresce naquelas terras de chão batido, cercadas por mato bravo e cortadas por riachos estreitos, aprende desde cedo a respeitar a noite e seus mistérios. Todo mundo sabia que, nas madrugadas de lua cheia, a estrada velha que passava atrás da fazenda dos Fontes não era lugar de cristão. Era como se o mato se fechasse, as árvores se curvassem para sussurrar segredos proibidos, e os grilos cessassem seus cantos, num luto silencioso que antecedia a passagem da coisa ruim. Naquela noite de agosto, quando a lua subia grande e amarela feito um olho de bicho do mato, Tião, um caboclo conhecido pela coragem e teimosia, decidiu atravessar a estrada velha depois da última cantoria na venda do seu Pedro. Dizem que a cachaça embota o medo, e foi isso que levou Tião a ignorar os avisos dos antigos, seguindo seu caminho a passos cambaleantes, a lamparina na mão trêmula, lançando círculos de luz fraca entre as sombras. O cheiro da mata era espesso e adocicado, misturando flor de laranjeira com o perfume amargo da podridão escondida nas folhagens. O calor da noite grudava na pele, mas à medida que Tião avançava, um frio estranho começou a rastejar pelo chão, mordendo-lhe os tornozelos e subindo como uma névoa invisível. De repente, um uivo rasgou o silêncio. Não era som de cachorro comum, nem de lobo perdido. Era algo mais profundo, mais antigo, uma tristeza misturada com fúria que vibrava nos ossos. Tião acelerou o passo, sentindo os pelos da nuca se arrepiarem. Entre as árvores, sombras maiores que homens se moviam, rápidas demais para serem vistas claramente, mas presentes o suficiente para fazer o coração bater descompassado. Cada estalo de galho parecia um passo atrás dele, cada sopro de vento um rosnado baixo. Quando alcançou a curva da estrada, onde a mata se fechava num túnel de sombras, a lamparina apagou com um estalo seco, deixando-o mergulhado numa escuridão espessa. O cheiro de terra molhada e sangue velho encheu suas narinas. Era quase sufocante. Logo à frente, entre as árvores, ele viu. 2 olhos brilharam, vermelhos como brasas, pairando a uma altura impossível para um animal comum. E então veio a figura, alta, disforme, coberta de pelos escuros que refletiam a pouca luz da lua. As garras eram longas, curvas, e os dentes alvos e pontiagudos cintilavam como navalhas. O lobisomem não correu, andava devagar, como se saboreasse o medo de Tião, arrastando as patas pesadas sobre a terra seca, deixando marcas fundas no chão. Cada passo parecia sugar o ar da noite, tornar a escuridão mais sólida. O som de sua respiração, um misto de ronco e assobio, preenchia o vazio ao redor, abafando até mesmo o bater do próprio coração de Tião. Aterrorizado, Tião tentou correr, mas o corpo não obedecia. As pernas pareciam presas ao chão por raízes invisíveis. A criatura parou a poucos metros dele, erguendo a cabeça numa espécie de saudação macabra. O fedor que emanava do monstro era insuportável, um cheiro ácido de carne podre e mato queimado. Então, num movimento ágil e antinatural, o lobisomem desapareceu entre as árvores, como se tivesse se desfeito no próprio ar. Tião não se lembra de como chegou em casa. Alguns dizem que foi encontrado na manhã seguinte, desmaiado na beira da estrada, os pés descalços e as mãos arranhadas, como se tivesse se arrastado por quilômetros. Nunca mais falou uma palavra sequer sobre o que viu. Passou a viver trancado dentro de casa, nas noites de lua cheia, a pele sempre pálida e os olhos sempre olhando para algo que só ele podia ver. Até hoje, nos dias de lua cheia, quem passa pela estrada velha garante ouvir o som de patas pesadas cruzando a mata,
acompanhadas de rosnados baixos e daquele uivo triste que nunca termina. E todo mundo por ali sabe, melhor não cruzar o caminho da coisa que espreita nas sombras, porque nem sempre a luz do dia é capaz de desfazer os horrores que a noite planta no coração dos homens. Numa vilazinha escondida entre os morros e os grotões do sertão, cercada de cafezais retorcidos e trilhas de barro vermelho, havia uma lenda que nem o povo mais valente ousava desafiar. A história da Pedra Negra, uma rocha solitária no alto da colina maior, onde, segundo os antigos, o próprio demônio teria marcado um pacto. Dizia-se que nas noites de lua cheia, um mal antigo acordava por aquelas bandas, rondando as casas, farejando as almas dos vivos. Era o tempo do lobisomem, e quem tivesse juízo trancava as portas, apagava as lamparinas e ficava quieto até o galo cantar. Naquele ano, a seca castigava a terra sem piedade. O gado magro tombava nas pastagens secas e as plantações morriam sob o sol impiedoso. Um sentimento estranho pairava sobre o povoado, uma espécie de angústia surda, como se todos pressentissem que algo pior do que a fome rondava. Ninguém falava alto sobre isso, mas toda semana uma nova desgraça acontecia. Galinhas sumiam do galinheiro, ovelhas eram encontradas com o pescoço rasgado, os olhos ainda arregalados de pavor. E sempre marcas de patas enormes, fundas na poeira seca, apareciam ao redor das casas, como se alguma coisa observasse e escolhesse sua presa. Numa dessas noites em que o calor parecia pesar como um cobertor sujo, Antenor, um lavrador viúvo e solitário, teve a infeliz coragem de cruzar os campos para buscar ajuda para o filho doente. Carregava um lampião na mão e um canivete velho na cintura, como se isso pudesse protegê-lo contra o que andava rondando. A lua, cheia e com um tom acinzentado e sombrio, pairava sobre a Pedra Negra, lançando uma luz mortiça sobre o mato seco que se agitava sem vento. Cada passo de Antenor era acompanhado por sons baixos no mato, o farfalhar de folhas, o estalo seco de gravetos se partindo. A cada metro, o ar parecia mais pesado e o cheiro que vinha da direção da colina era nauseante. Uma mistura de bicho molhado, terra revolvida e algo mais ácido, como ferrugem ou carne apodrecendo. O lampião tremia em sua mão, lançando sombras distorcidas que dançavam nas pedras e nos troncos mortos, criando formas horrendas que pareciam se mover no canto dos olhos. Quando chegou à beirada do riacho seco, viu, estampadas na lama endurecida, as marcas. Não eram pegadas humanas nem de qualquer animal que conhecesse. Eram largas, com dedos compridos terminando em garras fundas, como se a criatura tivesse arranhado a própria terra enquanto caminhava. Antenor sentiu o estômago revirar, mas seguiu em frente, com o suor escorrendo em suas costas. Foi então que ouviu o primeiro rosnado, baixo, gutural, carregado de uma fúria tão densa que parecia vibrar na própria alma. O mato se agitou violentamente à sua esquerda e ele apenas correu, o coração disparado, os pulmões queimando. Atrás de si, o barulho da criatura, um misto de corrida pesada e respiração animalesca, ficava mais próximo a cada segundo. A luz do lampião falhou, e em meio ao breu, Antenor tropeçou, rolando barranco abaixo até parar à beira de uma clareira. A lua iluminava o centro. E ali, parado, como se o esperasse, estava o lobisomem. Era uma visão saída dos pesadelos mais antigos do sertão, mais alto que um homem, com o corpo coberto de pelos negros e grossos, a mandíbula desproporcional escancarada num sorriso faminto, dentes longos e sujos de sangue seco. Os olhos da criatura eram piores que tudo.
pequenos, fundos e brilhantes, com uma inteligência cruel, como se o monstro soubesse exatamente quem ele era e o que queria. Antenor tentou se levantar, mas a perna falhou. Sentiu o cheiro da fera se aproximando, um odor de morte e desespero que enchia o ar. A criatura andava em círculos ao seu redor, lenta, saboreando o medo, como um gato brincando com um rato preso. O lavrador, sem ter mais forças, apenas fechou os olhos e rezou com os dentes trincados, esperando a mordida final. Mas num instante que jamais poderia explicar, a criatura parou. Um uivo cortou a noite, vindo da direção da Pedra Negra, profundo e triste, como um lamento antigo chamando de volta aquilo que nunca deveria ter sido solto. O lobisomem virou a cabeça em direção ao chamado, hesitou por um segundo que pareceu uma eternidade, e num salto ágil desapareceu no mato alto, deixando para trás apenas o som de sua respiração feroz se apagando na distância. Quando Antenor foi encontrado pelos homens do povoado no dia seguinte, estava com o cabelo todo branco e o olhar vazio, como quem teve a alma esvaziada à força. Nunca mais falou uma palavra. A vila, por sua vez, manteve a tradição viva. Durante as luas cheias, ninguém saía de casa. E até hoje, se alguém for tolo o bastante para subir até a Pedra Negra numa noite de verão, pode ainda ouvir os uivos carregados de dor e fúria, misturados ao vento quente que sopra por entre as árvores secas, lembrando a todos que há coisas velhas e famintas esperando apenas o momento certo para voltar. No fundo do sertão, escondido entre morros de pedras fendidas e vales apertados de mato cerrado, existia o vilarejo de São Lázaro, um punhado de casas de barro e telha velha agarradas na encosta, onde as pessoas viviam como quem espera sempre alguma coisa ruim acontecer. O sol mal batia ali direito, e o vento que vinha das matas parecia sempre carregar um lamento baixo, uma tristeza sem dono que pesava no ar como poeira fina. Era um lugar esquecido por Deus e pelos homens, e quem nascia ali já sabia que não devia desafiar as noites de lua cheia. Em São Lázaro, toda a família tinha sua história de assombração, e nenhuma era mais falada ou temida do que a do lobisomem que vinha da mata do Fundão, uma extensão cerrada de árvores grossas e raízes retorcidas, onde ninguém caçava, ninguém cortava lenha. Ninguém sequer passava perto depois que o sol caía. Diziam que ali, no meio dos troncos antigos e dos cipós sufocantes, se escondia uma maldição velha, mais velha que a igreja abandonada na praça ou o sino quebrado da capela. Naquela noite, a lua subiu pesada e vermelha, uma bola inflamada pairando acima dos morros. O povo do vilarejo já tinha trancado portas, vedado janelas com cruzes feitas de alecrim e apagado as lamparinas cedo. Mas Jonas, um rapaz novo, teimoso e cético, resolveu desafiar os medos antigos. Armado apenas com uma espingarda velha e a coragem vazia da juventude, jurou que iria atravessar a estrada que beirava a mata do Fundão, zombando das histórias dos antigos. A estrada era estreita, serpenteando entre a mata fechada, e o mato alto sussurrava dos dois lados, como se risadas invisíveis se escondessem no breu. O cheiro do mato era forte, úmido, misturado ao perfume rançoso da terra, fermentando sob o calor abafado da noite. À medida que Jonas avançava, a sensação de estar sendo observado se tornou insuportável, como se dezenas de olhos ocultos entre as sombras o seguissem com fome e ódio. Cada passo ecoava demais,
cada estalo de galho parecia um aviso. Foi então que o primeiro uivo rasgou o silêncio. Um som profundo e desolado vindo do coração da mata, fazendo o sangue gelar nas veias. Jonas parou, a respiração presa, sentindo o suor frio molhar suas costas. O uivo foi respondido por outro, mais perto, e mais outro ainda, como se a mata inteira ganhasse vida e rodeasse a estrada. No clarão da lua, uma forma enorme surgiu entre as árvores. Um vulto coberto de pelos escuros, de ombros largos, patas de animal e olhos que ardiam como carvões no escuro. O lobisomem não correu. Caminhava na direção de Jonas com a lentidão cruel de quem sabe que a presa já está vencida. O jovem ergueu a espingarda, mas seus braços tremiam tanto que o disparo saiu torto, sumindo na mata sem sequer arranhar a fera. O lobisomem avançava, o som de suas garras raspando nas pedras da estrada ecoava como o ranger de pregos enferrujados, um som dissonante e cruel que parecia penetrar no osso. Jonas recuava sem ver para onde, tropeçando na estrada esburacada, até que caiu de costas, o fuzil escapando da mão. A criatura parou sobre ele, a cabeça erguida como um cão que fareja o medo, e soltou um rosnado tão grave que o chão pareceu vibrar sob o corpo do rapaz. Naquele momento, olhando para os olhos da fera, Jonas soube que não era apenas um bicho. Era algo pior, algo que já tinha sido humano, mas que agora carregava um ódio ancestral, um vazio que só podia ser preenchido com dor e sangue. Quando a criatura abaixou o corpo, preparando o bote, a própria mata pareceu segurar a respiração. Mas, num movimento estranho, quase ritualístico, o lobisomem apenas arranhou o chão com as garras e recuou, desaparecendo entre as árvores num salto sobrenatural. Deixou para trás apenas o cheiro podre de carne estragada e o som de sua respiração, misturado aos uivos distantes que continuavam ecoando pelas encostas. Jonas correu sem olhar para trás, nem para respirar. Nunca mais pisou fora de casa à noite e carregava marcas de garras nas costas que nunca cicatrizaram direito. E o povo de São Lázaro, mais do que nunca, reforçou as antigas regras. Nas noites de lua cheia, ninguém passava perto da mata do Fundão. E se por desgraça algum uivo se fizesse ouvir, era melhor rezar em silêncio, trancar bem a casa e esperar o dia amanhecer, porque há coisas no mato que são antigas demais, famintas demais, para se esquecerem de quem ousou desafiá-las. No alto da colina mais velha do distrito de São Crispim, escondida pelo mato fechado e esquecida até pelos mapas, existia uma igreja antiga, de paredes descascadas e torre tombada, conhecida apenas como a Igreja de Santa Efigênia. Diziam que fora construída pelos primeiros colonos, mas há décadas ninguém mais subia ali para rezar. A história era abafada entre os mais velhos, como se apenas falar sobre o lugar fosse trazer uma má sorte ruim, dessas que gruda na pele e no destino. Contavam que algo impuro, algo que nunca foi abençoado, habitava as ruínas. E quando a lua cheia despontava, a igreja não ficava vazia. As noites de lua cheia vinham pesadas naquele ano, carregadas de ventania quente e nuvens baixas que pareciam sufocar o ar. Os animais sumiam das trilhas e até o vento que sibilava entre as folhas parecia choramingar com medo. Não importava quão fundo se encolhessem em suas casas, o povo do vale ouvia de longe, vindos da direção da colina, uivos que não podiam ser de cão ou lobo. Eram longos, tortos, cheios de uma dor primitiva que fazia os ossos doírem só de ouvir.
E depois dos uivos surgiam as marcas, pegadas enormes em forma de garras, arranhões nas porteiras, sombras que se arrastavam pelas janelas sem que ninguém ousasse espiar. Era certo que a igreja era o reduto da coisa. E foi no auge de uma lua cheia, quando o vento quente fazia os galhos das árvores parecerem braços retorcidos, que Alfeu, um velho caçador, resolveu seguir as marcas até lá. Armado de coragem bêbada e promessas feitas diante de santos quebrados, atravessou as matas, subindo a encosta em meio ao capim seco e pedras lisas. O breu era quase total, exceto pela luz da lua, que filtrava-se como um véu pálido sobre o que restava da igreja, dando à construção abandonada um ar de monumento profanado. As portas estavam caídas, e o interior da igreja era tomado por ervas daninhas e raízes que irrompiam do chão de pedra, como se a terra tentasse engolir de volta aquilo que os homens haviam erguido. As paredes, ainda de pé, estavam riscadas de marcas profundas, como se garras imensas tivessem tentado despedaçá-las. O altar, uma vez adornado com imagens de santos, agora era apenas uma sombra rachada, manchada de musgo e tempo. O sino, partido ao meio, jazia no chão como um cadáver de bronze esquecido. Alfeu avançou até o meio da nave destruída, onde as sombras dançavam de maneira irregular, se contorcendo com o farfalhar do vento. E então ouviu, primeiro um rosnado surdo, tão baixo que parecia surgir do próprio solo. Depois, o estalo de garras contra a pedra, como pregos arranhando uma lápide. Quando virou, ouviu. À entrada da igreja, parcialmente iluminado pela luz do luar, estava o lobisomem. Era enorme, o corpo todo coberto de pelos grossos e enegrecidos, as patas dianteiras deformadas entre humano e besta, e a cabeça monstruosa erguida como a de um predador prestes a saltar. Os olhos eram dois orbes amarelos que brilhavam como brasas, sem qualquer traço de compaixão ou hesitação. O bicho entrou devagar, seu peito largo arfando, enchendo o ar da igreja com o cheiro horrendo de sangue velho e terra úmida. Alfeu tentou erguer a espingarda, mas as mãos não obedeceram. Estava paralisado pela presença da coisa, como se seu corpo reconhecesse instintivamente que aquilo diante dele era algo muito mais velho e poderoso do que qualquer bicho da terra. O lobisomem aproximou-se, os passos ecoando entre as colunas despedaçadas, e a cada passada a sensação de agonia aumentava, como se a própria alma de Alfeu fosse sendo puxada para fora pelos olhos da criatura. Mas antes que a besta atacasse, algo estranho aconteceu. A criatura parou diante do altar e por um instante pareceu hesitar. Seu peito arfou num gemido rouco e profundo, como um homem agonizando de dor. E então, com uma velocidade brutal, virou-se para o velho, soltando um uivo que fez as janelas quebradas vibrarem. O som era tão puro em sua dor e fúria que Alfeu sentiu lágrimas brotarem de seus olhos sem querer. O lobisomem, então, deu meia volta e desapareceu entre as sombras da noite, deixando apenas seu lamento carregado no vento. Alfeu voltou para o vilarejo cambaleando, o rosto marcado como quem viu o próprio inferno. Não disse uma palavra do que aconteceu. Nunca mais caçou, nunca mais sorriu. Diziam que, à noite, ele murmurava palavras desconexas em voz baixa, chamando nomes que ninguém conhecia, como se ainda ouvisse o chamado vindo da igreja abandonada. Até hoje, dizem que nas noites mais quentes e claras de lua cheia, se alguém subir a trilha para Santa Efigênia, pode ouvir o sino partido vibrando sozinho no chão, como se o tempo tivesse dado meia volta e chamasse, mais uma vez, a criatura para rezar sua dor no templo dos esquecidos.